No Saber Direito, o tema é o direito previdenciário. Você vai conhecer em detalhes as novas regras da Previdência no Brasil, como ficam o tempo de contribuição e idade para aposentar, o auxílio por incapacidade temporária, a aposentadoria especial e muito mais. As aulas são com a professora Ana Carolina Tietz. Bem-vindos à nossa quarta aula. Hoje nós vamos falar sobre os benefícios por incapacidade, aposentadoria por incapacidade permanente e o auxílio por incapacidade temporária. Na aula passada, só recapitulando, nós falamos sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência. Vimos que a emenda constitucional recepcionou a Lei Complementar 142, que trata das aposentadorias da pessoa com deficiência. Não houve alteração dos requisitos, então nós continuamos com a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência e a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. E aguardamos uma nova lei complementar para regular a matéria. Bom, também falamos sobre carência e tempo de contribuição. E aqui, como a nossa aula de hoje vai tratar dos benefícios por incapacidade, nós vamos pincelar um pouquinho também, relembrar a questão da qualidade de segurado, da manutenção da qualidade de segurado quando cessam as contribuições, o período de graça, chamado de período de graça. A Constituição Federal, no artigo 201, previa a cobertura dos eventos de invalidez e de doença. Bom, essas denominações já eram bastante criticadas, esses nomes muito criticados. E agora, com a emenda constitucional número 103, de novembro de 2019, a reforma da Previdência, houve uma alteração na nomenclatura desses riscos. Agora, a cobertura é do risco incapacidade, temporária ou permanente. Bom, essa nomenclatura, incapacidade, essa expressão incapacidade para o trabalho é até mais abrangente do que a ideia de doença. Não precisa decorrer necessariamente de uma doença. Hoje, até se essa incapacidade decorrer da própria gravidez, também é possível falar em afastamento da atividade e percepção da proteção desse risco em razão da incapacidade para o trabalho. A gente costumava ouvir que gravidez não é doença, gravidez não é doença. Enfim, era um pouco mais difícil para a mulher, em casos de gestação, receber o benefício de auxílio-doença antes de receber o salário maternidade, quando ela precisava se afastar em razão de uma gravidez de risco, por exemplo. Com essa nova nomenclatura, se o médico determinar esse afastamento da atividade por uma gravidez de risco, em razão da gestação, é muito mais fácil encaixar nessa proteção do risco para a incapacidade, porque ela está incapaz para o labor, para garantir a sua própria sobrevivência. Bom, as regras desses benefícios ainda são aquelas previstas na lei que trata do plano de benefícios do regime geral de previdência social, a Lei 8.213, naquilo que não conflitar com a emenda constitucional. E também no decreto 3.048, principalmente com as atualizações a partir de 1º de julho de 2020, pelo decreto 10.410. Então nós temos dois benefícios por incapacidade que nós vamos tratar, sobre os quais trataremos hoje. O auxílio por incapacidade temporária, que era chamado de auxílio-doença, e a aposentadoria por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez. Bom, esse benefício, esse auxílio por incapacidade temporária, vamos falar sobre ele agora. O antigo auxílio-doença. Pode ser que eu utilize essa expressão auxílio-doença porque ela ainda está na mente de todo mundo. As pessoas vão se lembrar durante muito tempo do auxílio-doença e não do auxílio por incapacidade temporária, até porque o nome é um pouco mais extenso, é mais difícil de falar o tempo todo. E aí eu tenho que pensar no auxílio-doença
ou no benefício do auxílio por incapacidade temporária, eu tenho que verificar se nós estamos nos referindo a um segurado empregado ou a uma outra forma de filiação, contribuinte individual, facultativo e até mesmo o doméstico. Por quê? O segurado só vai receber o benefício, esse auxílio por incapacidade temporária, se o afastamento das suas atividades ocorrer por um período superior a 15 dias. Só que no caso do empregado, os primeiros 15 dias são pagos pelo empregador. O empregador vai pagar a remuneração do empregado nos primeiros 15 dias do afastamento. No caso dos demais segurados, se ele se afastar por menos de 15 dias, ele não vai ter direito à percepção do benefício, ao auxílio por incapacidade temporária. Ele só vai ter direito ao benefício se ele se incapacitar por mais de 15 dias. Verificado que ele teve que se afastar por mais de 15 dias, aí sim o INSS vai pagar desde o primeiro dia do afastamento. Então, vamos lá. Empregado, quando se afasta da atividade, porque está incapacitado temporariamente para o trabalho, a empresa vai pagar os 15 primeiros dias de salário. O INSS vai passar a pagar o benefício de auxílio-doença a partir do 16º dia. E veja, desde que o benefício seja requerido até o 30º dia do afastamento. E isso vale para todos os segurados. Então, me afastei do trabalho, e isso é muito, muito importante. Empregado, se afastou da atividade, a empresa vai pagar os primeiros 15 dias. A partir do 16º dia do afastamento da atividade, até o 30º, o segurado ou o empregador tem que requerer o benefício no INSS. Se não, o segurado vai receber só a partir da data do requerimento. Então, o segurado se afastou da atividade, ficou doente, precisou fazer uma cirurgia. Empregado, a empresa paga os primeiros 15 dias. Por alguma razão, ninguém faz o requerimento desse benefício até o 30º dia do afastamento. Pedem no 31º dia. Esse segurado vai perder esses outros 15 dias do benefício entre o 16º e o 30º dia. Ele vai receber só a partir da data do requerimento. Então, não pode deixar para requerer depois de 30 dias do afastamento. Enfim, se o segurado, vamos lá, se o segurado está contribuindo, por alguma razão, uma dificuldade financeira, ele para de contribuir. Ele para de contribuir ou ele fica desempregado e as pessoas não entendem que, mesmo que a pessoa fique desempregada, é importante que ela volte a contribuir. A pessoa não precisa exercer uma atividade remunerada, um trabalho para ter que se filiar ao regime de previdência público. Qualquer pessoa, a partir de 16 anos, dona de casa, estudante, pode contribuir entre o salário mínimo e o teto de R$ 6.111,06. Então, é importante contribuir, porque se o segurado que estava contribuindo parar de contribuir, ficar desempregado, por mais de 12 meses, ele perde essa proteção. Então, nossa, mas ele ainda fica um bom tempo protegido? Ele fica um bom tempo protegido. Inclusive, nós já mencionamos que se a pessoa para de contribuir, durante um período de 12 meses, ela mantém todos os direitos inerentes à qualidade de segurado. Todos os direitos que uma pessoa que está contribuindo possui, né? Que uma pessoa que esteja contribuindo possui. É como se ela estivesse pagando. Nós chamamos isso de período de graça. Bom, em alguns casos, esse período de graça pode ser estendido para até 24 meses. Como nós já falamos, a situação de desemprego, se ele comprova a situação que continua desempregado, e pode acrescentar mais 12 meses, pode chegar até 36, se ele já tiver mais de 120 contribuições sem perda de qualidade, sem esses intervalos que fazem com que o segurado perca a qualidade de segurado. Por exemplo, o segurado trabalha há 15 anos. Ele trabalha há 15 anos, empregado, mas aí, lá atrás, trabalhou 5 anos, ficou desempregado. Ficou 4 anos desempregado. Voltou a contribuir. Contribuiu mais 5 anos. Então, ele tem aí 10 anos, tá? Ele tem, na verdade, 120 contribuições. Mas notem que entre um vínculo de emprego e o outro,
passaram-se mais de 36 meses, que é o máximo. Já passaram-se mais de 12 meses no caso dele. Mais de 12 meses, 24 meses, e ele perdeu essa qualidade de segurado entre um vínculo empregatício e outro. Então, quando ele sai pela segunda vez aqui, depois de 10 anos de trabalho, ele não vai ter esse acréscimo de mais 12 meses, porque ele não tenha os 120 meses, ele não está pagando por 120 meses sem a perda de qualidade nesse período. Bom, no caso do nosso exemplo, nós estamos falando, o segurado está contribuindo, está empregado, fica desempregado, não pode, via de regra, não fique mais do que 12 meses sem verter contribuições para o INSS. É muito importante manter a qualidade de segurado. Nós usamos muito essa expressão, a manutenção da qualidade de segurado. Justamente, você mantém a qualidade de segurado contribuindo sem permitir esse intervalo de tempo superior a 12 meses. Se você perder a qualidade de segurado e precisar de um auxílio-doença, aí você tem que analisar a carência exigida para esse benefício, 12 meses. Não é caso de acidente do trabalho, não é caso de acidente de qualquer natureza, não é doença profissional, vai ter que cumprir a carência. Bom, só que ele não tem a qualidade de segurado, ele perdeu a qualidade de segurado, já tinha contribuído lá atrás. Para ele voltar a ter direito a um benefício de auxílio-doença, ele vai ter que voltar a ter qualidade de segurado e vai ter que contribuir com metade desse período de carência. Se a carência exigida é de 12 contribuições, então ele vai ter que voltar, vai ter que se filiar novamente, voltar a contribuir por mais, no mínimo, 6 meses. Esses 6 meses de contribuição, somando com os anteriores, tem que ter no mínimo 12, para ele poder voltar a ter direito a um benefício de auxílio-doença. E a pessoa que se filia à Previdência, começa a iniciar uma atividade, é contratado como empregado ou inicia suas contribuições como contribuinte individual ou facultativo, mas já estava doente. A pessoa que já se filia doente, em regra, Lei 8.213, não vai ter direito ao benefício de auxílio-doença em razão daquela mesma doença, se ele invocar aquela mesma doença como causa da incapacidade para obtenção do benefício. Exceto, e o direito previdenciário está nos excetos, nas exceções, exceto se tratar de um agravamento daquela doença. Veja, uma coisa é o conceito da doença, por isso que nós não falamos mais em auxílio-doença. Nós falamos em auxílio por incapacidade temporária. A pessoa pode estar doente, mas estar capaz para o trabalho. E isso acontece muito. Esse era um grande problema no INSS. O segurado, às vezes, ficava doente e já achava que tinha direito ao benefício, sem estar incapacitado para o trabalho. Ou então, a pessoa se filiava já doente, e isso era muito comum, dava muito recurso, ainda dá muito recurso administrativo. A pessoa se filia já com alguma doença, pressão alta, muito comum. E aí ela tem um agravamento desse problema de saúde. E depois que ela já contribuiu 12 meses. Então ela ingressou com uma doença, contribuiu, ou trabalhou, estava capaz, contribuiu por 12 meses, ou mais de 12 meses, e então ocorre um agravamento daquela doença. E aí sim ela fica incapaz para o trabalho. Então, nesse caso, mesmo que ela tenha se filiado já doente, ela vai ter direito ao benefício, porque ela já preencheu o requisito de carência, ela tem qualidade de segurado, e a incapacidade, o início da incapacidade se deu após esse período de carência, de 12 meses. Bom, notem a importância de analisar as datas de início da incapacidade e da doença. Toda vez que vocês pegarem uma situação de um segurado que passou por uma perícia, observem essas datas fixadas pela perícia médica, a DID e a DI. A data mais importante é a da fixação da incapacidade. Essa é a data-chave. Bom, nós falamos que no caso do acidente do trabalho,
da doença profissional, da doença do trabalho, aquelas doenças graves do artigo 151 da Lei 8.213 não exigem carência. E no caso do segurado que exerce mais de uma atividade remunerada? É comum, é bastante comum também. O segurado trabalha, tem um emprego, tem carteira assinada, um vínculo de emprego. E esse segurado também contribui, ele presta serviços, ele também é autônomo. Veja, problema algum. Eu posso me filiar como empregado e também, ao mesmo tempo, como contribuinte individual. E tenho que contribuir nas duas atividades. Eu sou contribuinte obrigatória nas duas atividades. O meu empregador vai reter as minhas contribuições previdenciárias como empregado e as minhas contribuições, eu tenho que fazer o recolhimento das minhas contribuições como contribuinte individual. Ou se eu for prestadora de serviço, a empresa ou equiparada à empresa, a partir da competência abril de 2003, o meu tomador faz a retenção e recolhe esse valor para a Previdência. Repassa esse valor para a Previdência. Bom, se eu me incapacitar apenas para uma atividade, vamos supor que eu sou empregada num banco, trabalho num banco e presto serviços como professora particular. Eu me incapacito para uma atividade, mas não necessariamente para outra. Isso é possível? É possível que eu me incapacite para uma atividade e não para outra. Inclusive, no caso do professor, na época que os professores usavam giz, acontecia, já vi casos do professor se incapacitar para o trabalho em razão daquele pozinho do giz, ou por conta daquela atividade em que ele tinha que ficar em pé durante muitas horas, mas ele não se incapacitava para a outra atividade. Neste caso, é imprescindível, no momento da perícia médica, informar o médico perito de que a pessoa exerce duas atividades. Tá? Mas ela só se afastou de uma delas. Ela continua trabalhando na outra atividade. Isso é importante porque, na hora de calcular esse benefício, se a pessoa se incapacitou apenas para atividade como professor particular, dá aulas particulares, vamos supor, e continua apto para trabalhar na outra atividade no vínculo de emprego, como bancário. Eu não posso utilizar as remunerações, os salários de contribuição desse vínculo em que ele permaneceu em atividade no cálculo do benefício da incapacidade da outra atividade. Eu vou pegar apenas, o servidor do INSS vai fazer o cálculo do benefício apenas com base nas contribuições que foram vertidas pelo vínculo, na forma de filiação contribuinte individual. Tá? Se depois esse segurado também se incapacitar para o vínculo empregatício, primeiro eu me incapacitei só como professor particular, contribuinte individual. Depois eu também me incapacitei no vínculo empregatício. Aí o benefício vai ser revisado para incluir aqueles salários de contribuição da atividade como empregado. Só lembrando que se a pessoa já recolhe sobre o teto, por exemplo, em um vínculo de emprego, e ele tem um outro vínculo de emprego, ele tem que avisar o empregador, porque ele só vai, a contribuição para o regime geral tem um teto, ele só vai contribuir até o salário de contribuição correspondente a R$ 6.101,06 no ano de 2020. Isso no ano de 2020. O teto é alterado todos os anos. Bom, se essa pessoa está incapaz para o trabalho, recebendo um benefício, um auxílio por incapacidade temporária, e passa a exercer uma atividade remunerada, o benefício de auxílio-doença será cessado. Será cessado, lógico, respeitada a ampla defesa, contraditório. Mas e se essa atividade não for a mesma pela qual ele se incapacitou? Eu era bancária, empregada, fiquei incapaz temporariamente para o trabalho, passei a receber, mais de 15 dias, passei a receber o benefício por incapacidade temporária. E então, depois de alguns meses, eu passo a exercer uma atividade como professor particular de língua estrangeira, e eu fico lá no meu computador dando aula online, à distância. A perícia tem que avaliar se
o segurado também estaria incapacitado para essa segunda atividade, ou não. Porque se ele, me lembra muito as regras que nós vimos até agora, é possível que a pessoa esteja incapaz para uma atividade e não para outra. E aí isso daí não vai interferir na manutenção desse outro auxílio-doença, porque a incapacidade pode ser parcial. E se é parcial, ele tem direito ao auxílio-doença naquela atividade para a qual ele se incapacitou. Agora, se for a atividade da mesma natureza e ele retornar ao trabalho, aí é porque ele está apto ao trabalho e o benefício será realmente cessado. Uma questão interessante, em 2020, o STJ fixou uma tese no tema 1013, e eu peço licença para ler aqui para vocês, dizendo que no período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação do auxílio-doença, na época, ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do regime geral de previdência social tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua capacidade laboral, do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente. É aquela situação, inclusive já trabalhei até com apuração de benefícios durante um tempo, ou irregularidades em benefícios, e a gente costumava suspender benefícios nessas condições, ou então cobrar os valores, descontar do benefício, esse período em que a pessoa estava trabalhando. Isso acontecia quando o segurado solicitava um benefício de auxílio por incapacidade temporária, o INSS negava. E essa pessoa precisa sobreviver. Então, ele continua a trabalhar mesmo doente. Esse é o entendimento. Ele teve que trabalhar para sobreviver. Aí ele entra com uma ação judicial e ganha, ele consegue comprovar a incapacidade para o trabalho temporária e o benefício é então concedido por determinação judicial. Mas ele continuou trabalhando, ele ficou trabalhando nesse período para poder sobreviver. Mas ele muitas vezes trabalha até doente, ele é obrigado muitas vezes a trabalhar porque ele precisa comer. Tá? E tem muitas vezes família para sustentar, então ele vai dar um jeito de trabalhar para conseguir se manter. Então o judiciário, de tanto o judiciário bater nessa tecla, entender que esse valor não poderia ser descontado, o segurado tem direito então a receber todo esse período que foi negado a ele de auxílio-doença, e acumulado com o período que ele recebeu de salário. Não há problema algum. Tá? Então, ele vai receber todo esse período de auxílio-doença concomitante ao período em que ele recebeu a remuneração do trabalho, decorrente do trabalho. Bom, segurado recolhido à prisão. Com a publicação da Lei 13.846, em 18 de junho de 2009, desde então, o recluso em regime fechado não tem direito à percepção do auxílio por incapacidade temporária. Se ao ser recolhido à prisão, preso, regime fechado, ele recebia um auxílio-doença, esse auxílio-doença será suspenso. Se ele permanecer preso por mais de 60 dias, aí esse benefício será cessado. Então, a pessoa estava em auxílio por incapacidade temporária, foi recolhida à prisão em regime fechado, esse benefício será suspenso. Ficou 30 dias preso, saiu, é só restabelecer o benefício, solicita o restabelecimento do benefício. Mas se ele ficar mais de 60 dias recolhido à prisão em regime fechado, o benefício será cessado. Bom, se essa prisão for julgada ilegal, se decidido pela ilegalidade dessa prisão, ele vai ter direito a receber todo esse período em que o benefício ficou suspenso ou pelo qual permaneceu cessado. Essa incapacidade, então, é avaliada pela perícia médica. E aí é muito, muito, muito importante levar todos os documentos médicos que o segurado possuir para a perícia médica, no dia da perícia médica. Exames, atestado, né? E o médico auxiliar, o médico assistente determina um período de afastamento e o médico do INSS é quem vai analisar, ratificar, aceitar ou não esse período. Inclusive, o médico do INSS
A gente fala médico do INSS, mas, gente, vou abrir um parênteses aqui. A perícia, os médicos peritos possuem uma carreira própria no Ministério da Economia. Tá? A perícia médica, desde 2019, não pertence mais aos quadros do INSS e isso é muito, muito importante. Os médicos utilizam o espaço físico do INSS para realizar as perícias, porque, óbvio, não há ainda uma estrutura. E o INSS possui uma capilaridade incrível, está em todo o país. Então, os médicos permanecem realizando as perícias médicas nas agências do INSS. Mas eles não pertencem mais ao INSS, ao quadro funcional do INSS. Eles pertencem ao Ministério da Economia. Tá? Eles têm uma subsecretaria própria da perícia médica no Ministério da Economia. Isso é muito importante, vocês me dão licença para mencionar, porque o próprio segurado, se tiver alguma sugestão de melhoria, tem que se dirigir não mais ao gerente da agência para fazer alguma sugestão de melhoria em relação ao atendimento da perícia médica, e sim aos canais do Ministério da Economia. Bom, vamos lá, muito importante. O segurado marcou uma perícia, primeira perícia. Tá? O médico pode concluir de forma contrária, dizer que não existe incapacidade para o trabalho, ou ele pode fixar uma data para a cessação do benefício, nós chamamos de DCB. Ele fixa a data de cessação do benefício. Essa cessação pode ser até anterior à data da realização do exame, ou seja, a data da realização do exame é aquele dia em que o segurado está fazendo a perícia médica. Pode ser antes, pode ser no dia, ele pode fixar a cessação do benefício no dia da perícia, ou para frente, né? Daqui 30 dias, 90 dias, enfim, o tempo que ele considerar necessário para a recuperação da capacidade para o trabalho. E muito importante, se você tem um benefício por incapacidade, não espere acabar o benefício para solicitar prorrogação. E isso é muito importante. O segurado tem que, se ele se considerar incapaz ainda para o trabalho, olha, esse tempo não é suficiente para eu me recuperar. Antes de acabar o benefício, faltando 15 dias, até o dia do término da cessação do benefício, e eu aconselho a não esperar próximo ao dia da cessação do benefício. Nós hoje dependemos de tecnologia, os sistemas podem ter algum problema. Então, faltam 15 dias para acabar o seu benefício. Você não vai se recuperar até o final daquele prazo? Solicite uma perícia de prorrogação desse benefício. Tá? Enfim, essa perícia de prorrogação, hoje chamada de perícia médica conclusiva. Né? Houve uma alteração na legislação, o segurado podia pedir prorrogação do benefício indefinidamente. Se o segurado tinha uma doença, isso pensando na lógica antes das alterações da emenda constitucional, o segurado, muito antes, o segurado podia pedir a prorrogação desse benefício quantas vezes ele achasse necessário. O médico deu o benefício por 30 dias, não é suficiente. Pedir a prorrogação. Deu mais 30 dias, não é suficiente. Pede prorrogação novamente. Agora ele vai fazer um pedido de prorrogação, que vai ser chamada de perícia médica conclusiva, e o médico vai ter que decidir, nessa primeira reavaliação, nessa perícia de prorrogação, ele vai ter que decidir se ele vai cessar o benefício, não, é contrária à perícia, não reconheço a incapacidade para o trabalho, ou se ele vai prorrogar o benefício por 2 meses, ou por 6 meses, ou até por 1 ano. Né? Ou se ele vai indicar, se ele vai sugerir que, olha, é o caso de reabilitação profissional, esse segurado vai ter alguma sequela, uma incapacidade residual, ele não vai ter mais condições de realizar, de exercer essa atividade, de realizar este trabalho, mas ele pode realizar outra atividade para garantir o seu sustento. Então, o médico encaminha para avaliação se é cabível a reabilitação profissional. Ou aposentadoria por incapacidade permanente, que nós vamos falar já já. Tá, mas e aí? Chegou esse prazo, já do final, o médico prorrogou. Mas eu ainda não
me considero apto ao trabalho. O segurado ainda pode fazer mais um pedido de prorrogação. Mas aí, esse pedido, assim, é fatal. Ali o médico vai resolver a situação do segurado. Suponhamos que o segurado pediu o benefício, o médico concedeu, falou, não, tudo bem, ele precisa de 2 meses para se recuperar. Benefício concedido por 2 meses. Antes de acabar, faltando 15 dias, ele não estava apto a voltar ao trabalho, solicitou a prorrogação desse benefício. Muito bem. O médico prorrogou esse benefício por mais 2 meses, que ele pode, mais 2, 6 meses ou 1 ano. Mas ainda não é o suficiente. Esse segurado ainda não está apto, não está capaz para retornar ao trabalho. Então ele solicita, faltando 15 dias para acabar o benefício, ele solicita novamente. E aqui, nessa próxima perícia, que nós chamamos de perícia médica resolutiva, o médico vai resolver. Bom, ele vai dizer se a pessoa não está incapaz para o trabalho, se ele está capaz, a perícia vai dizer, não, você está capaz, apto a retornar ao trabalho. Ou ele vai sugerir uma aposentadoria por incapacidade permanente, ou até mesmo encaminhar esse segurado para uma reabilitação profissional, que nós acabamos de dizer. Ele não pode mais exercer essa atividade, mas ele pode exercer outra. Então, o INSS tem 2 serviços, né? A gente fala que o regime geral de previdência social não tem só benefícios. Existem 2 serviços, de serviço social e reabilitação profissional. Essa reabilitação profissional seria tema de uma aula específica, tamanha a relevância do assunto, tamanha a importância social deste assunto. Porque é pelo processo de reabilitação profissional, esse serviço prestado pela Previdência, tanto ao segurado como aos dependentes, que habilita ou reabilita esse segurado para o mercado de trabalho. Esse segurado não tem mais condições de exercer esta atividade. Espera aí, mas é uma pessoa em atividade, com uma idade jovem, é ativo, tem condições de realizar uma outra atividade? Então ele será reabilitado. É uma garantia de dignidade para essa pessoa. Ao invés de aposentá-lo por incapacidade permanente, ou deixá-lo à própria sorte, o INSS promove a readaptação, a reabilitação com cursos, financia cursos, acompanha esse segurado até a sua recuperação para uma outra atividade. Bom, é óbvio que esse processo de reabilitação vai depender muito da condição do segurado, do nível de escolaridade, até mesmo da idade. Nós sabemos que a partir de uma certa idade é difícil se recolocar no mercado de trabalho. Cálculo do benefício. O mais importante aqui é que eu queria que vocês entendessem essas opções, a perícia, a prorrogação, a possibilidade de prorrogação do benefício. Isso é muito importante, é do dia a dia. As pessoas sofrem muito por falta de informação. Porque se ela não faz um pedido de prorrogação desse benefício, ela não vai nem poder recorrer. Eu requeri o benefício acabou e eu não pedi prorrogação, mas eu ainda estou doente. A quantidade de gente que chega numa agência do INSS falando, mas eu não sabia, essa é a frase da minha vida. É a frase que eu ouço toda hora, ouvia quando estava no atendimento direto ao cidadão, mas eu não sabia. Então, entenda, não espere o benefício acabar. Se você não estiver apto ao trabalho, solicite a prorrogação. Pode solicitar até uma segunda prorrogação e aí o médico vai definir. Cálculo do benefício. Olha que interessante, a emenda constitucional alterou a forma de cálculo das aposentadorias, não do benefício desse auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. Essa regra de cálculo não foi alterada. Tem um detalhe, né? A gente já disse que o INSS, lá na portaria 450, estabelece que o salário de benefício não vai ser calculado mais com base nos maiores salários de contribuição, correspondente a 80% daquele período de julho de 94 em diante, que será calculado considerando todos os recolhimentos, de julho de 94 para frente. Não excluem os menores salários mais de contribuição. Pega tudo, salário mínimo, acima do salário mínimo,
Enfim, faz a média. Veja, na aposentadoria a regra é que nós pegamos 60% desse salário de benefício, essa média. No benefício por incapacidade temporária, ainda são 91%. Muito cuidado. Já cumpri, trabalhei um tempo cumprindo determinações judiciais. Já implantei aposentadoria por incapacidade permanente, em que o segurado ficou com uma renda menor do que quando ele recebia um benefício por incapacidade temporária. Justamente porque o início do benefício foi fixado já depois da emenda. Então, muito cuidado. É importante analisar se o segurado, se esse direito à aposentadoria por incapacidade permanente, se essa incapacidade permanente é anterior ou posterior à emenda constitucional 113. Lógico, não estou dizendo aqui para você dizer para o seu cliente não se aposentar por incapacidade permanente se ele realmente estiver incapacitado de forma permanente. Mas é mais assim, na hora de fazer os acordos, é importante fazer o estudo, nós chamamos de uma programação dos valores do benefício. Aí você, advogado, seu cliente chega para falar contigo, perguntar, doutor, qual é o melhor cálculo para mim? Então você vai fazer um estudo, vai fazer todas as simulações possíveis dos valores de benefícios que essa pessoa pode receber, seja aposentadoria, seja pensão, seja auxílio-doença, auxílio-doença, ou auxílio por incapacidade temporária, ou aposentadoria por incapacidade permanente. É muito importante para você orientar o seu cliente. Bom, sobre a aposentadoria por incapacidade permanente. Tudo que nós falamos até agora foi sobre o benefício por incapacidade temporária. O benefício por incapacidade permanente tem muitas regras semelhantes. Por exemplo, a carência, nós vamos analisar da mesma forma. São aqueles 12 meses, exceto se tratar de acidente de qualquer natureza, aquele futebolzinho do final de semana, um acidente do trabalho, uma doença profissional, uma doença do trabalho, ou aquelas doenças graves listadas no artigo 151 da Lei 8.213, aí não tem carência, né? Não é exigida a carência. Interessante citar aqui uma decisão do STJ no agravo no recurso especial 200.810.032.030, da 5ª turma, relator ministro Napoleão Nunes Maia, de 2009. A TNU também tem esse mesmo entendimento. Que essa análise da incapacidade permanente não leva só em consideração se a pessoa está doente, as condições físicas, também tem que levar em consideração justamente a formação, os cursos que essa pessoa possui, questões culturais, socioambientais, saber se realmente é possível reintegrar essa pessoa no mercado de trabalho. Isso é fundamental, porque nós estamos tratando de um direito social, é seguridade social, é a proteção social do trabalhador. Então nós não podemos, o sistema não pode simplesmente jogar essa pessoa à própria sorte no mercado de trabalho. Bom, outra coisa interessante é o enunciado número 576 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, que diz que, ausente requerimento administrativo no INSS, o termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente será a data da citação válida. Durante muito tempo mesmo, havia uma grande discussão, uma briga. A data do início dessa aposentadoria por incapacidade permanente, em decorrência de reconhecimento na seara judicial, no processo judicial, quando não havia um requerimento na via administrativa, se dava com base na data do laudo realizado pelo perito nomeado pelo juiz. Então, agora, não será a partir do laudo. Essa questão está mais tranquila. Vai ser a partir da data da citação válida. Cálculo da aposentadoria por invalidez. E aí é muito interessante
Isso vai interferir na nossa próxima aula. No caso da aposentadoria por incapacidade permanente não acidentária, não decorreu de acidente de trabalho, eu faço aquele cálculo do salário de benefício e aplico 60%. Eu pego 60% do salário de benefício, que leva em consideração todo o período contributivo a partir de julho de 94. Eu pego todas as contribuições desse segurado, somo tudo, divido pelo número de contribuições. Achei o salário de benefício, 60%, porque não é um benefício de natureza acidentária. Mais 2% a cada ano de contribuição que ultrapassar, que for superior a 20 anos de contribuição para o homem e 15 para a mulher. Vocês se lembram que eu não vou considerar mais aquele tempo já contribuído, que eu já usei como tempo mínimo dessas aposentadorias para fazer esse acréscimo sobre o salário de benefício. É só aquilo que passar, que ultrapassar, tá? Bom, no caso da aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de acidente do trabalho, de doença profissional e doença do trabalho, não serão 60%. Serão 100, corresponderá a 100% do salário de benefício, daquela média apurada. Bom, mais uma coisa, no caso da aposentadoria por incapacidade permanente, né, um último detalhe, se a pessoa necessitar de outra pessoa para cuidar dela, porque ela não tem como fazer as coisas do dia a dia, ela precisa de um cuidador. Essa pessoa aposentada, né, por incapacidade permanente tem direito a um acréscimo de 25% no benefício. E olha que interessante, o benefício do regime geral é sempre limitado ao teto. Mas esse acréscimo, quando eu jogo esse acréscimo de 25%, pode passar do teto. Né? Lógico que ele não vai, né, se a pessoa vier a óbito, não vai passar para a pensão por morte, porque era só para a pessoa que precisava de um cuidador. Mas pode ultrapassar o teto, isso é muito interessante. Bom, cessou a incapacidade para o trabalho, mesmo no caso da aposentadoria por incapacidade permanente, o benefício será cessado. E aí tem algumas regrinhas sobre o segurado empregado, a pessoa que já está recebendo o benefício há mais de 5 anos. Por vezes, esse segurado vai ter direito a uma mensalidade de recuperação. O benefício não é simplesmente cessado. Tem muitas situações em que esse segurado ainda vai ficar recebendo durante 18 meses com uma redução gradual desse benefício, até que ele seja cessado. E interessante, por que eu estou falando sobre isso? Porque o INSS, se a pessoa tivesse direito a um outro benefício nesse período, ela tinha que esperar acabar esse período de 18 meses para poder requerer qualquer outro benefício. Né? A pessoa, eu não posso mais, eu não tenho mais, eu me recuperei, eu não posso continuar recebendo o meu benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, mas eu tenho direito a uma aposentadoria por idade, já implementei os requisitos. O INSS diz, você tem que esperar acabar esse período de 18 meses, essa mensalidade de recuperação, e aí você requer o benefício. E agora está tranquilo, já está previsto, já teve alteração no decreto. O segurado vai solicitar a cessação, a suspensão desse benefício e vai receber o outro benefício a que ele tem direito. Não impede que esse novo benefício ou esse outro benefício seja concedido. Vamos agora ao nosso quiz. Questão de número 1. Tratando-se de auxílio por incapacidade temporária, é correto afirmar: letra A. A doença pré-existente à filiação não acarretará a concessão do benefício. Letra B. Não será devido ao segurado recluso em regime fechado. Letra C. Depende de carência correspondente a 10 contribuições. E letra D. O benefício terá início na data do requerimento para todos os segurados. E então, já sabe a resposta? A resposta correta é a letra B. A letra A diz: a doença pré-existente à filiação não acarretará a concessão do benefício. A gente já viu aquela questão da fixação da data do início da doença e da incapacidade. Né? No caso, se a pessoa se filiou já doente, mas a incapacidade decorreu de um agravamento depois que ela já havia preenchido o tempo correspondente à carência, a carência necessária, o número de recolhimentos de previdenciários necessários a fim de carência, o benefício pode sim ser reconhecido.
pode ser concedido. Letra B. Não será devido ao segurado recluso em regime fechado. Nós vimos também que se a pessoa está recebendo um auxílio por incapacidade temporária e vai recluso, é recolhido à prisão em regime fechado, esse benefício será suspenso. Bom, se essa prisão durar mais de 60 dias, o benefício será cessado. E se a prisão for julgada ilegal, ele vai ter direito a receber todo esse período. Vai ter que reativar o benefício. Questão de número 2. Sobre a aposentadoria por incapacidade permanente, é correto afirmar: letra A. A renda mensal corresponderá a 91% do salário de benefício. Letra B. O benefício não depende de carência. Letra C. A renda mensal inicial será de 100% do salário de benefício quando decorrer de acidente do trabalho. Letra D. Pode ser acumulado com o salário maternidade. Já sabe a resposta correta? É a letra C. A renda mensal inicial será de 100% do salário de benefício quando decorrer de acidente do trabalho. Acabamos de falar sobre isso. Não corresponde a 91%. O benefício não depende de carência. Ou melhor, o benefício depende de carência. Em regra, o benefício de auxílio tanto o auxílio por incapacidade temporária quanto a aposentadoria por incapacidade permanente exigem carência correspondente a 12 recolhimentos, 12 contribuições mensais. Pode ser acumulado com salário maternidade? Não. Não pode ser acumulado com salário maternidade, benefício por incapacidade. Se a pessoa estiver recebendo um benefício por incapacidade temporária, e vamos supor, a mulher está recebendo benefício por incapacidade temporária e dá à luz. Fato gerador, salário maternidade, o parto. Se o benefício de auxílio, de auxílio por incapacidade temporária tiver uma duração, uma data prevista de cessação posterior ao fato gerador, esse benefício será suspenso. É concedido o salário maternidade, a mulher recebe o salário maternidade. E se ela continuar incapaz, se aquela data da cessação do benefício por incapacidade for posterior à própria data da cessação do benefício do salário maternidade, o benefício de auxílio doença ou de auxílio por incapacidade temporária deverá ser restabelecido até a data da cessação prevista. Questão de número 3. No caso de perda da qualidade de segurado, para fins de concessão do auxílio por incapacidade temporária, é correto afirmar: letra A. Será necessário contribuir a partir da nova filiação com 1/3 do período de carência exigido. Letra B. Não serão exigidas novas contribuições. Letra C. Serão exigidas 10 contribuições a partir da nova filiação. Letra D. Será necessário contribuir a partir da nova filiação com metade do período de carência exigido. Já sabe a resposta correta? É a letra D. Nós acabamos de ver que se a pessoa está contribuindo, para de contribuir por mais de 12 meses, via de regra, e perde a qualidade, perde a proteção, perde a qualidade de segurado, ultrapassou o período de graça, ele tem que se filiar novamente e contribuir por mais, ele tem que verter 6 contribuições, que é a metade da carência exigida, que corresponde a 12 contribuições mensais. Só lembrando essa questão, essa letra A, a necessidade de contribuir por 1/3 da carência, durante muitos anos, essa foi a regra. Né? Se a pessoa perde a qualidade de segurado, para ter direito novamente a um benefício que exige carência, ela tem que contribuir hoje com metade, o correspondente à metade dessa carência exigida. Mas, durante muito tempo, a necessidade era de contribuição de 1/3 desse período de carência. Houve vários recortes. Uma hora era exigido 1/3, uma hora o segurado tinha que contribuir de novo com toda a carência. Perdeu a qualidade de segurado, vai ter que contribuir
de novo, com todo, no caso do auxílio por incapacidade temporária, vai ter que contribuir por mais 12 meses de novo. Depois voltou a regra de 1/3 e vai a regra da... Enfim, há vários recortes, mas hoje o segurado tem que verter novamente, se perder a qualidade de segurado, o correspondente à metade da carência exigida para o benefício. Então, hoje nós falamos sobre a aposentadoria por incapacidade permanente e o benefício, o auxílio por incapacidade temporária. Benefícios por incapacidade. No início da aula, nós falamos também um pouco sobre carência, mesmo porque esse benefício, via de regra, exige carência, e pincelamos algumas coisas sobre qualidade de segurado, quando ocorre a perda da qualidade de segurado, como o segurado faz para voltar a ter essa proteção social, essa proteção previdenciária. Então, para os benefícios que exigem carência, se perder a qualidade, tem que voltar a contribuir com metade dessa carência exigida. Então, lembrem-se, é mais fácil não perder a qualidade do que voltar a adquiri-la, ok? Ficou desempregado, teve uma dificuldade financeira, assim que possível, volte a contribuir para a Previdência Social. Não fique sem proteção. Na próxima aula, nós vamos falar sobre benefícios aos dependentes, a proteção aos dependentes do segurado que contribui para o regime geral de previdência social. No caso, nós vamos falar sobre a pensão por morte e o auxílio reclusão. Até lá! Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.